Olá galera, eu sou o professor Darcy. Estamos aqui para mais uma aula de física, dando sequência às leis de Newton. Na aula anterior nós falamos sobre a primeira lei de Newton, a lei da inércia, onde ele diz que todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento e todo corpo que está parado tende a permanecer parado, né? Galera, dando sequência aqui nas leis de Newton, então, nós vamos falar sobre a segunda lei, tá? A segunda lei, conhecida como a lei da dinâmica, tá? Diz o seguinte: imagina que eu tenha um corpo, tá? Ele está deslizando sobre uma superfície horizontal, e aí, se ele está em movimento, galera, se ele está em movimento, concorda comigo que ele tem uma certa aceleração sobre esse corpo, tá? Então eu posso dizer que eu tenho um vetor de aceleração, tá? E esse corpo também ele tem uma massa, não tem? Então, ó, eu tenho uma massa em movimento. Olha só, isso aí, galera, resulta em uma força, tá? Isso foi o que Newton provou para nós, que a força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração, tá bom? Galera, nós não podemos esquecer também que nas aulas anteriores de força, nós vimos que a força resultante é a somatória das forças. Lembram? Força 2 mais... Enfim, então galera, vocês podem encontrar exercícios, tá? Que ele dá, por exemplo, assim, força 1, força 2 atuando sobre um corpo que viaja a uma aceleração tal. Determine qual é a massa do corpo, galera. A gente consegue utilizar essas duas formas. Como assim, professor? Por exemplo, tá? Eu posso dizer que a força resultante, ó, é F1 mais F2. E força resultante também é a massa vezes a aceleração. Então eu posso dizer, juntando as duas aqui, ó, que F1 mais F2 é igual a massa vezes a aceleração, ok? E aí ele te dá o valor das duas forças, te dá o valor da aceleração e você consegue encontrar o valor da massa, tá? Ou então, se você quiser fazer a conta separada, você faz a força resultante, joga a força resultante, também vai chegar aqui na massa. Ok, galera? Essa segunda lei de Newton, então. Força resultante é a massa vezes a aceleração. Ok? Galera, terceira lei de Newton, tá? Conhecida como ação e reação. Tá? O pessoal gosta sempre de dizer que toda ação tem uma reação. Newton provou isso daí. Como assim Newton provou isso? Vamos lá. Imagina aqui, galera, ó, que eu estou empurrando uma parede. Ok? Se essa parede não está sofrendo nenhuma deformação, tá? E continua parada, olha só, se eu aplico uma força na parede, tá? A parede devolve essa mesma força para a minha pessoa, tá? Então se eu estou empurrando, se eu aplico 100 newtons de força na parede, a parede aplica 100 newtons de força em mim, ok? Isso se ela não se mexer. Se a parede se mexer, significa que eu estou excedendo a força de aplicação sobre a parede, tá? Ela está devolvendo uma força menor para mim. Por exemplo, ação e reação também, galera. Ó, imagina uma pessoa aqui num barquinho, ok? E ela vai pular do barco. Quando ela pula do barco, concorda que ela faz uma força para trás com os pés para dar o impulso e ir para frente? Olha só que legal. Ela empurra o barco para trás e o barco empurra a pessoa para frente, tá? Então, se ela aplica uma força no barco, suponhamos de 100 newtons, o barco vai aplicar uma força de 100 newtons na pessoa. Então, galera, toda ação, uma reação, tá bom? Vale ressaltar, galera, uma coisa sobre a força-peso, tá? Vamos colocar assim, ó, a força-peso, a força-peso e a força normal, tá? A força-peso e a força normal, tá? Ela não é um par de ação-reação, tá? Por quê? Porque a força-peso, galera, tá? Se ele estiver em um plano inclinado, por exemplo, tá? A força-peso vai ser diferente da normal, porque a normal ela sempre está perpendicular
a superfície de contato, ok? Por exemplo, aqui tudo bem, tá? Ela é a mesma, porém, aqui ó, já muda, eu preciso fazer a decomposição de vetores para encontrar qual é o valor da força normal. Por isso que a normal e o peso não é um par de ação e reação, tá? Galera, então vamos focar mais uma vez. Ação e reação, se eu aplico uma força na parede, ok? A parede aplica uma força em mim. Então são dois corpos interagindo, tá bom? Ah, professor, essas forças se anulam? Não, elas não se anulam, tá bom? Se eu aplicar uma força na parede de 100 newtons, a parede vai aplicar uma força de 100 newtons em mim, tá? Um outro exemplo aqui, ó. Imagina que eu estou correndo e empurro um elefante. O que acontece? O elefante nem vai se mexer. Ou, se ele se mexer, ele vai mexer pouquinho. Tá? Já eu vou empurrar o elefante e dar um salto gigantesco para trás. Ok? Isso que acontece. A mesma força que eu apliquei no elefante, o elefante aplicou em mim. Porém, ele só deu meio passo e eu já dei um salto gigantesco para trás. Tá bom, galera? Então fica aí, ó. Segunda lei de Newton e terceira lei de Newton para nós. Tá bom? A gente se vê na próxima aula aí. Até mais, galera!